Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jaime Brunick e peço a sua atenção para esse vídeo bastante importante. O título é: Se os homens falharam vergonhosamente, Deus continua sempre fiel. Não se tem notícia de que a humanidade tenha passado por um período tão dramático como esse que estamos vivendo. A desesperança é enorme. As pessoas literalmente estão perdendo o controle de si mesmas. A confusão mental e espiritual é sem precedentes, dando origem a desequilíbrios emocionais, desentendimentos intermináveis. A depressão avança assustadoramente, igualmente o consumo de drogas. Perdeu-se o respeito à vida por completo. Por isso tira-se a vida de milhões de seres humanos inocentes, mesmo antes de nascer. O ódio impera por toda parte, tanto nas famílias como nas religiões, na política, no comércio, entre as nações, pondo em risco o próprio futuro e sobrevivência da humanidade. O mundo todo parece um barril de pólvora. Quanto mais focamos os problemas, maiores eles nos parecem. A maior parte da população está vivendo esse início de 2023 nas seguintes condições: choro, desespero, ódio, angústia, preocupação, desalento total, não sabendo a quem recorrer, porque suas esperanças em líderes ou instituições desabaram e foram todos surpreendidos com um resultado totalmente oposto ao esperado. E não foi por falta de alerta dado há muito mais de 2000 anos. Em Jeremias 17:5 nós lemos: Maldito o homem que confia em outro homem. O Divino Mestre também já havia nos alertado: sem mim nada podeis fazer. Muitos questionaram ao próprio Deus por não atender ao clamor de milhões de pessoas. Devemos saber que Deus tem razões que a mente humana desconhece. Ele está no comando de tudo e de todos. Basta confiar nele e obedecer-lhe incondicionalmente. Ele pode tardar em nos atender, mas nunca falha. Cabe a nós responder as seguintes perguntas. Quando me dirigi a ele, eu estava decentemente vestido? Estava fazendo parte da única igreja que Jesus fundou, cujo comando entregou a Pedro? Você respeita seus mandamentos e preceitos? Ou é como um carnavalesco mundano? Você reza diariamente ou somente em momentos difíceis como este que estamos vivendo? Você participou ativamente e com responsabilidade na escolha dos representantes ou simplesmente se omitiu? Ou pior, se vendeu em troca de favores pessoais? O que o homem semeia, é isso que ele vai colher. Deus costuma retribuir o ser humano com o mesmo tratamento que recebe dele. Portanto, se recebeu somente desprezo e indiferença durante toda a vida da pessoa, como essa criatura vai querer receber um tratamento especial da parte de Deus? Quem vive apenas em função deste mundo não conseguirá passar no vestibular divino para a vida eterna e nas horas de grande provação se desequilibra totalmente. Porém, quem vive para Deus sabe muito bem que Ele é o começo e o fim de tudo e de todos e que só a Ele devemos servir. Ele é a única segurança de um ser humano, Deus, porque comanda tudo e a todos. O curioso é constatar
que aqueles que mais deveriam ajudar a população nessas horas difíceis são os que mais desorientados estão, os que se dizem servidores de Cristo. Mas são, na verdade, diz Jesus, 90% traidores, piores do que Judas, afirmou Jesus ao profeta Pedro II. Portanto, apenas 10% se mantêm fiéis em seu trabalho sacerdotal, seja padre, bispo ou cardeal. Só 10% de Jesus ainda são fiéis. Muitos destes seguem uma nova teologia chamada Teologia da Libertação, sobre a qual Jesus, em 2005, disse o seguinte: cuide-se, meus filhos, não entrem neste ritmo de uma nova teologia. Esta não me pertence. É uma armadilha e das mais perigosas, disse Jesus ao profeta Pedro II. Essa nova teologia é uma armadilha perigosa. Jesus está alertando. Um bispo de Goiás afirmou: a teologia da libertação é uma ideologia relativista contrária a Deus. É de fato uma teologia da deturpação. É a maior traição a Cristo e a seu Evangelho, afirmou também esse bispo. É uma mistura de marxismo ateu com cristianismo, como se isso fosse possível combinar. É uma vergonha para a Igreja de Cristo, essa teologia que é uma falsa teologia. É um socialismo travestido de cristianismo. Não é teologia coisa nenhuma, porque essa palavra define o estudo sobre Deus e seus mistérios. É um ativismo social, sem fé e sem Deus. Por isso, muito pouco falam sobre ele, mas sim sobre problemas sociais, ecologia, sobre a injustiça que os pobres sofrem, o meio ambiente, Pachamama, política partidária, dinheiro, etc. Quase nada sobre Deus. Até os milagres de Cristo são negados e desacreditados mediante explicações como se fossem apenas fenômenos humanos, explicados também pela parapsicologia, dizem muitos deles. Temas importantes como conversão, respeito, obediência, fiel a Deus, o pecado, o diabo, o inferno, a pureza de vida, a fidelidade, não costumam ser objeto de suas homilias, porque as palavras da Sagrada Escritura pouco ou nada significam para eles. Eles creem que o diabo e o inferno não existem, por isso traem a Cristo e ao seu Evangelho. Eles não têm fé, quem segue essa falsa teologia. Jesus falou o seguinte a respeito disso. Numa mensagem ao profeta disse: gente hipócrita que não tem nenhum respeito para comigo, Jesus sacramentado, com o cálice na mão, mas sem Deus no seu coração. Os adeptos dessa falsa teologia, Jesus está explicando, como é que se vai identificar? Os adeptos dessa falsa teologia são facilmente identificados de Jesus ao profeta Pedro II, por usarem no dedo uma argola preta, sinal do macabro compromisso com o inimigo de Deus, e afirma: afastados estão longe de mim, pois o corpo todo deles vive em trevas e nada do que fazem tem validade perante Deus. Então, cristãos católicos, prestem muita atenção. Nada do que um padre da teologia da libertação faz tem valor perante Deus. Nem a missa, nem a confissão, nem o sacramento, o batismo, nada. Porque estão afastados de Deus, estão longe de Deus. Eles não mais pertencem, eles fizeram um pacto com o inimigo. A argola preta que uso no dedo de Jesus já é o sinal. Fiquem de olho, meus filhos. Não recebam das mãos de um desses o meu sagrado corpo, porque ali não estou. Essa mensagem foi transmitida ao profeta em 2004. Eles se renderam aos maiores inimigos da Igreja de Cristo.
uma seita perigosíssima de Jesus e o comunismo se infiltraram profundamente na Igreja Católica para destruí-la. Ninguém duvide que estamos no fim dos tempos e que a maldade diabólica irá aumentar assustadoramente até tornar nossa vida insuportável. Jesus falou muitas vezes ao profeta Pedro II: os que forem fiéis a Deus até o fim, nada devem temer. Já fomos muito alertados através do Sagrado Livro, a Palavra Viva de Deus, de que nenhuma autoridade política nem religiosa conseguirá consertar esse mundo em desordem total. Somente Deus tem poder para isso e o fará muito em breve. Deus está sendo provocado, desafiado constantemente. Basta ver o que acontece durante o carnaval. Nenhum ser humano poderá impedir a grande catástrofe que se aproxima, porque somos seres humanos limitados e imperfeitos. Eis aí o grande motivo para permanecermos sempre intimamente ligados ao nosso Criador, o único capaz de nos dar toda a segurança e paz necessários nesses tempos finais que estamos vivendo. Só para Deus nada é impossível. Virar as costas para Deus, desprezá-lo e querer ser autossuficiente é a maior burrice que o ser humano possa cometer em sua vida, porque jamais conseguirá ser feliz quem desprezou a única fonte da felicidade, que é o próprio Deus. Portanto, busque a fonte certa para seu equilíbrio e paz nesses tempos conturbados que nós estamos vivendo. Observação: que nenhum sacerdote ou bispo rebelde aqui denunciado nestas profecias perca seu tempo tentando me agredir com qualquer palavra como faziam com o profeta Pedro II, porque não obterão resposta alguma pelo fato de eu ser apenas um divulgador das mensagens divinas. Não são nada da minha autoria. Que tirem satisfação com o próprio profeta, já falecido há 6 anos, ou, mais ainda, com o próprio Deus, que é autor das mensagens, não é o profeta. Obrigado pela sua atenção. E se Deus quiser, até breve.